negócio está pegando fogo, a gente vai acompanhando e trazendo mais informações para você. E no pegar fogo, claro que as questões tributárias, elas vão também. Acontece que aqui em Rio Verde houve um episódio e agora o caso é muito mais grave do que se esperava. O caso aconteceu aí uma apreensão, um mandato de busca e apreensão no Brasil todo. É um casal que fez uma fraude tremenda e eu vou conversar aqui para a gente saber o que isso aí pode influenciar, o que isso está afetando nos produtores. E para isso eu recebo o advogado especialista em tributos, João Paulo. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar de um assunto que é extremamente relevante para o nosso estado de Goiás. Pois é, quando a gente fala, especialmente desse caso que ocorreu em Rio Verde, como que o produtor pode fazer para ele já tentar se livrar dessas picaretas? Primeiramente, a gente tem que segregar as situações da mesma forma como o estado de Goiás fez, tá? A gente tem situações em que houveram golpes, que é o que a gente pode falar que aconteceu em Rio Verde, que o produtor entregou a produção dele e não recebeu, ou tinha uma promessa de receber aqueles valores e não vai receber, ou não há perspectiva de que receba. E não há, você até não encontra essa pessoa, não encontra essa razão social. Eu até comentava na rádio ontem que às vezes o produtor tem lá 10, 15, 20 milhões para receber, um exemplo, né? E para ele às vezes sobra uma caminhonete. Porque é a situação relacionada ao contexto que aquela cerealista de Rio Verde causou no mercado, tá? E a gente tem uma outra situação em andamento, já a nível estadual, que engloba o estado inteiro, que é a fraude tributária que empresas do setor de agronegócio promoveram. E esse é o nosso foco aqui para trazer essa informação, porque nessas operações fraudulentas, o produtor, em tese, não tem prejuízo. E como que elas ocorrem? Ela funciona basicamente assim. Eu vou citar os exemplos envolvendo corretores e empresas, mas praticamente 100% dos casos, os corretores e produtores são tão vítimas quanto o próprio Estado. Uhum. Nessas fraudes, o que acontece? O estado de Goiás é naturalmente voltado para o agronegócio, né? Então eu tenho incentivos do nosso estado de Goiás para fomentar o desenvolvimento desse setor. De que forma? Deixar a carga tributária da produção rural mais barata para trazer um preço mais competitivo. A exemplo, eu vou citar a soja e o milho, né? Uhum. Soja e milho, elas não têm o tributo mais conhecido pelas pessoas, que é o ICMS, quando ela é destinada para industrialização. Então, quando eu tenho um milho destinado para produção de ração ou a soja para esmagamento, eu tenho situações que eu posso falar de isenção de ICMS, certo? Certo, e só para a gente explicar, para as pessoas não pensar que o produtor está sendo, todo mundo tá bonzinho, é porque esse ICMS vai ser cobrado mais adiante, depois da industrialização. Então, é uma isenção condicionada. Então, assim, o produtor rural daqui do estado de Goiás, ele não pode deliberadamente vender a produção dele para quem ele quiser, né? Uhum. Não é que nem um varejo de eletrodoméstico que você passa em qualquer loja e encontra o mesmo produto lá. O produtor rural, ele tem que destinar a produção dele para uma finalidade específica, em tese, industrialização. O milho para produção de ração e a soja para esmagamento, tá? O que essas empresas faziam? Elas sofisticaram esse golpe que já existia há algum tempo, que é as empresas noteiras. Isso é bem conhecido, né? Uhum. Como a casa começou a cair, elas começaram grupos de pessoas, grupos empresariais, começaram a adquirir CNPJs de empresas antigas, né, para dar uma conotação de credibilidade. Por exemplo, a empresa tem mais de 30 anos de mercado, e na verdade não é isso. No decorrer das investigações, o Estado foi descobrir que muitas dessas empresas, há alguns anos atrás, era uma padaria, era uma loja de artigo religioso. Então, assim, sofisticaram o golpe a esse ponto. A padaria ia fechar, comprou a documentação. Compra o CNPJ, coloca um laranja naquele contrato social lá e vida que segue. Então, o que essas empresas fazem? Elas procuram o produtor rural ou
inserem essa demanda para um corretor buscar esse grão. E aí, como elas conseguem oferecer um preço um pouco mais competitivo, por quê? Quem não paga imposto consegue trabalhar com a margem mais apertada. Então, como a empresa ela já é destinada a praticar fraude, ela já trabalha com um preço mais competitivo. E para o produtor, não interessa quem, não interessa para onde que vai. Ele tem que colher e vender, engordar e vender. Falou que vai para a industrialização, ele sabe que ele está isento. Justamente isso. Até ele tem a nota fiscal. Ele emite a nota fiscal pelo próprio sistema da Cefaz. Né? Então, assim, não é a nota de bloco que ele põe o que ele quer. Ele utiliza o sistema que a Cefaz autoriza a nota antes dele imprimir para ele fazer essa operação. Até porque se tiver alguma irregularidade não permite a permissão, não finaliza essa nota. Justamente. Aí, assim, vai a nota para um lado, carrega a carga, a produção vai embora, ele recebe o dinheiro dele e vida que segue. Só que o Estado começou a fiscalizar presencialmente essas empresas e, veja bem, as operações aconteceram antes do Estado fiscalizar. Aí o Estado chamou atenção para essas empresas novas, né, que estavam paralisadas aí há 10, 20 anos e do nada começaram a movimentar milhões, e identificou que essas empresas muitas vezes eram num barracão, que tinha uma ou duas carretas de grão lá dentro, e que não tinha condições nenhuma de ser uma fábrica de ração ou de esmagar. Ou seja, aquela empresa adquiria produção rural, mas não industrializava. Então, aquele benefício fiscal de isenção que o produtor utilizou teria sido indevido. E para onde que foi essa soja? O Estado suspeita que essa soja tenha ido para o Estado de São Paulo. Né? E aí lá eles esquentam ela com a nota fiscal e exportam. Porque daí na exportação eu tenho outros benefícios que são mais vantajosos. Mas o que interessa para a gente aqui é o seguinte. Eu venho notado o Estado lavrando autos de infração, porque a gente teve aquela operação bem noticiada na semana passada, né? Mais de 2 bilhões de reais, dá mais ou menos 500 milhões de reais de ICMS. E como o Estado de Goiás sabe que não vai receber nada dos laranjas, por quê? Porque o cara que entra num golpe desse, ele não vai pagar o imposto. Então o Estado sabe que não vai tirar nada do fraudador, do criminoso, ele põe no auto de infração o produtor rural. E como que ele vai fazer com então, isso? O produtor rural pode ser que esse produtor rural, vários produtores rurais, recebam autos de infração por operação. Mas é uma notificação? Não, é a autuação. É a autuação direto. Pode. No passado, realmente teve casos que a Secretaria da Fazenda pedia mais informações, comprovante de pagamento, essas coisas, né? Mas do meio do ano para cá, o que a gente tem notado é que o produtor rural fica sabendo que a bomba estourou já no auto de infração, que é aquele prazo de 30 dias ali para pagar ou apresentar recurso. E aí, se eu não faço nenhuma das duas coisas, que é pagar, parcelar ou apresentar o recurso, no mês seguinte o produtor rural não pode usar isenção mais. Aí ele já está... Aí, assim, ele pode vender... Vamos falar assim, ele já é fecha Ele suja. pode vender a produção dele de boa, sossegado. Só que como a operação dele vai ter ICMS, porque ele está na dívida ativa, né, em tese com o nome sujo, como a operação dele vai ter ICMS, então de cara a operação dele já é mais cara, porque vai ter que pagar o tributo antecipado. Mesmo que vá para a industrialização, eu não vou ter direito àquela isenção que passa para depois e tal. Nosso tempo já está chegando ao fim, mas e aí, qual a orientação para o produtor com esses casos e como que ele toma conhecimento se ele está ou não? Assim, os produtores que estão mais afetos à tecnologia hoje, têm uma equipe de colaboradores mais robusta, tem como tratar essas operações de forma preventiva. Ou seja, antes de evoluir em cada negociação, seja por meio do corretor ou diretamente com a cerealista ou com a trading, ele possui mecanismo, possui ferramentas para que ele consiga verificar se aquela empresa pode dar algum problema para ele. Tá? Isso não isenta ele totalmente de ter a dor de cabeça, mas minimiza bastante a chance dele ter problema. E, logicamente, se vier a ter problema, o judiciário é bem tranquilo
quanto a reconhecer que o produtor não tem nada a ver com esse problema que foi causado pela ineficiência da própria administração tributária, que deixou a empresa utilizar o benefício fiscal antes de saber se ela tinha condições de usar o benefício fiscal. Mas aí ele tem um prazo curto para apresentar essa documentação, Sim, depois né? que chega o auto de infração é 30 dias. Passou 30 dias é só judicial, aí não tem o que fazer mais. Bom, senhores, é assim. Sempre a corda arrebentando para o lado de quem está ocupado trabalhando. Tá? Fiquem atentos, eu acho que essa dica é extremamente relevante e aí a gente vai acompanhando e trazendo as novidades. João Paulo, qualquer informação nova, por favor, não deixe de nos acionar. Com certeza, vou trazer em primeira mão para vocês. Obrigado.